Como vocês sabem, a Jornada Cultural FEPESP está temporariamente suspensa, mas em breve retornará. E para isso, o Departamento de Educação e Cultura criou a série Momento Jornada Cultural FEPESP. Vamos falar da cidade de São Paulo, vamos mostrar um pouco da história da cidade, a evolução da cidade. E nada melhor do que começar pelo pátio do colégio, falar do marco da fundação da cidade, onde tudo começou até se transformar na grande, gigante São Paulo. Tá? Esperamos que vocês gostem. Tá? Venham conosco. O pátio do colégio é um lugar fundamental para a compreensão da história da cidade de São Paulo, né? É o berço de nascimento da cidade. São Paulo, nós podemos dizer seguramente que nasceu em torno de uma escola de catequese, né? Por isso que nós chamamos aqui o local de pátio do colégio. Essa escola tinha por missão catequizar os índios, ensinar a eles a língua e a religião. Entender a história de São Paulo é entender um pouco da história da Companhia de Jesus. Uma missão de 11 padres e um noviço chegam no Brasil no ano de 1553 e fundam em Salvador o primeiro colégio de catequese do Brasil, um colégio jesuíta. Logo eles se informam e como o propósito era ganhar almas para Jesus, ganhar alma para Cristo, eles se informam que o local onde tinham mais indígenas era aqui em São Paulo. Na verdade, não era São Paulo, era o Planalto de Piratininga. Esses padres vêm para São Vicente, fundam um colégio, mas os índios já estavam se afastando dos brancos, né? Porque pegavam doenças, porque eram escravizados. E esses índios se recolheram para uma várzea muito grande de rio, chamada por eles de Piratininga. Os padres não hesitaram, vieram e fundaram uma palhoça. Era uma palhoça. Né? E no dia da conversão do apóstolo Paulo, no dia de São Paulo, Manuel da Paiva, o padre Manuel da Paiva, celebra uma missa em devoção ao apóstolo Paulo. E é o dia 25 de janeiro, que é considerado o dia da fundação da cidade de São Paulo. O monumento Glória Imortal aos Fundadores da cidade tem um simbolismo muito próprio. Né? Se trata de um pedestal. No alto do pedestal nós temos a figura de uma mulher, né, o feminino, que representa a própria cidade de São Paulo. Numa mão, ela traz um ramo de louro, representando o triunfo, a vitória sobre as adversidades. Na outra mão, ela traz uma tocha, a luz, o futuro, né, o progresso. E na base do pedestal, nós temos 3 momentos da história de São Paulo. O primeiro momento é a própria missa de fundação da cidade, que foi no dia 25 de janeiro, no dia da conversão de São Paulo, do apóstolo Paulo. E essa missa, ao contrário do que se pensa, foi realizada nem pelo Manuel da Nóbrega e nem por José de Anchieta. Essa missa foi celebrada por um padre chamado Manuel de Paiva. Ele celebrou a missa. Tá? E em outro momento nós temos o cerco de São Paulo. O que se trata? Traz a figura principal do índio Tibiriçá, do cacique Tibiriçá, que foi um defensor de uma revolta que teve contra São Paulo. A vila de São Paulo foi sitiada, cercada por índios revoltosos que queriam exterminar com os padres. E em um outro momento nós temos o próprio Anchieta fazendo a catequese dos índios, ensinando a língua e a religião. O que nós vemos aqui é uma tentativa da reconstrução de um espaço que foi perdido ao longo do tempo, né? Esse edifício que nós chamamos de Colégio de São Paulo, ou Colégio de Catequese dos Jesuítas, na verdade não é mais um edifício original. Ele foi sendo alterado e se perdeu ao longo do tempo. Gente, considerem que é a construção mais antiga da cidade, né? Como funcionava? Essa feição que nós temos aqui não é inicial, porque, na verdade, o primeiro colégio nasceu de uma palhoça feita de sapê e pau a pique. Depois, nos primeiros anos da instalação do colégio, vão se edificar as primeiras paredes. O prédio que nós vemos aqui, ele é uma tentativa de reconstruir como era o colégio 50 anos depois da fundação. E a gente consegue perceber claramente um edifício de 2 águas, né, de um telhado de 2 águas, onde funcionava o próprio colégio.
No andar de baixo era a escola dos índios, em cima era a casa dos padres, onde hoje é um museu de arte sacra. Tá? Ao lado nós temos a igreja, porque os padres estiveram aqui com duas finalidades: ensinar a língua e a religião para os índios se converterem, né, à fé cristã. E nós temos também um pátio interno, né, o jardim, onde os padres rezavam, né, e faziam todo o tratamento e a catequese dos índios. Né? Mas não fiquem tristes, porque o edifício guarda uma preciosidade. Né? Dentro deste conjunto nós temos uma parede, que ela hoje está dentro de uma vidraça, e ela é uma parede original, feita de taipa de pilão, uma técnica trazida pelos portugueses, e na verdade foi o padre Manuel de Paiva que tinha essa habilidade para a construção, que vai ensinar os índios a edificarem esse prédio, né? E uma dessas paredes foi preservada. Quero lembrar que no início dos anos de 1700, os padres jesuítas foram expulsos do Brasil pelo rei de Portugal, pelo Marquês de Pombal. E esse prédio foi tomado dos padres, que era propriedade da igreja, e passou a ser do governo. E o governo, para aproveitar o prédio, instalou aqui o Palácio do Governo. Então, por muitos anos, por muitas décadas, São Paulo não foi administrada pelo Palácio dos Bandeirantes. São Paulo era administrada deste local, que era chamado de Pátio do Governo, o Palácio do Governo de São Paulo. Andar pelas ruas do centro histórico de São Paulo é como se você estivesse lendo um livro de história, né? Ou seja, os logradouros, as construções, os prédios, eles vão contando e revelando a história da própria dinâmica da cidade, né? Uma cidade que nasceu de um colégio de catequese, o Colégio dos Jesuítas, e no entorno dele vão nascer as primeiras casas, né? E cada rua dessa, cada edifício conta um pouco dessa história do coletivo, né? Dessa cidade que nasceu entre dois rios, o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, né? São ícones da história de São Paulo. Então, falar de São Paulo é falar dos índios, é falar dos padres jesuítas e falar dessas personalidades importantes para a história de São Paulo, mas também para a história do Brasil. Outra preciosidade que nós temos aqui no centro da cidade de São Paulo, muito próximo do pátio do colégio, é este sobrado. Na verdade, não é um sobrado, ele se trata de um solar, né? O solar nada mais é que uma casa com muitas janelas, muitas portas e sacadas, ou seja, uma casa solar, né? Aberta para a cidade. Morar numa casa de 2 andares já era bastante importante, né? Ou seja, a palavra já diz tudo: sobrado, sobrou tempo, sobrou espaço, sobrou dinheiro. Então, as pessoas que moravam em solares eram pessoas importantes. E esse solar não morou qualquer pessoa, morou uma pessoa muito importante, Domitila de Castro de Campo e Melo, que entrou para a história como a amante do imperador Pedro I. Tá? Esta foi a casa da Marquesa. Na verdade, ela veio morar neste imóvel depois que já havia desmanchado as relações com o imperador. O imperador já tinha feito o seu segundo casamento. Mas a história tenta alegar a importância dela a uma simples amante. Considerem que a Marquesa teve 6 filhos com o imperador, que a Marquesa teve uma relação duradoura com ele. Ela não era só uma amante. Na verdade, ela era uma concubina. Ela viveu no palácio no Rio de Janeiro. Quando eles se separam, né, por conta do segundo casamento do Pedro I, do imperador, ela, com uma boa indenização, que ela foi indenizada pelo imperador por essa separação, ela compra esse edifício, que na ocasião era a casa seria uma mansão para a época, né? O solar da Marquesa de Santos.